14 de abril é um marco histórico na vida da Igreja Batista em Vila Primavera, pois em 14 de abril de 1962, um grupo de irmãos, 19 irmãos, apoiado pela Igreja Batista Moriá, na Vila Celeste, aqui em São Paulo, esse grupo foi organizado em igreja, que naquela ocasião recebeu o nome de Igreja Batista em Vila Heloísa, porque estava na Vila Heloísa. Logo depois, pouco mais, ela, no seu esforço, já com o olhar para o futuro, resolveu adquirir e conseguiu adquirir um terreno aqui na Avenida Engenheiro Feijó Bittencourt, número 4, onde construiu o seu primeiro templo, e de lá para cá outros templos foram construídos, até que chegamos nesta construção que certamente há de estar por aqui um bom tempo. Esses irmãos animados foram batalhando e certamente com aquela visão inicial nós conseguimos chegar até 2021. Nesse período de 59 anos, passaram por aqui pastores que, de uma forma ou de outra, deram do seu tempo, do seu talento, da sua chamada, da sua experiência pastoral, para que, de fato, pudéssemos caminhar como igreja. Quando eu digo pudéssemos, eu estou pensando no todo, já nos 59 anos, e verificar aquilo que Deus certamente tinha ou tem para esta igreja. Passaram por aqui pastor Francisco Penteado, primeiro pastor, o pastor João Corpes, depois o pastor João Corpes, pastor Davilino, um tempo interino, pastor Haroldo Rosendo Rico, que foi ordenado pela Igreja Primavera, pastor Edinaldo Batista Rocha, pastor Valdir de Oliveira Dantas, que construiu esse templo que hoje nos abençoa, pastor Firmino Schiff, e em 1991, em outubro de 91, veio para a Igreja Batista em Vila Primavera o pastor Enio, esse que vos fala. Já estou aqui há praticamente 30 anos. E dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me ofereceu de poder batalhar, militar e ajudar no reino de Deus através da Igreja Batista em Vila Primavera. Certamente é uma igreja que enfrentou muitas lutas, mas lutas, isso é importante, porque é através delas que vem a vitória. Passaram por aqui algumas pessoas que foram, inclusive, chamadas por Deus e ordenadas ao ministério pastoral. Eu estou lembrando aqui, tem uma colinha aqui, só para não esquecer de algum nome, e corro o risco de esquecer, pastor Haroldo Rosendo Rico, que foi ordenado pela Igreja Primavera. Pastor José Libério, que também tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, aqui nesta igreja, e hoje é um pastor missionário lá na Toca dos Estudantes. O pastor Daniel Silvério, que veio nos ajudar como seminarista e depois foi ordenado e foi pastorear a Igreja Batista lá em Tupã, hoje está aqui em Americana. Também o pastor Haroldo Tavares de Sá, que adolescente veio para a nossa igreja e Deus o chamou e ele foi se preparar e já tem sido pastor já há alguns anos, pastoreando e abençoando certamente o reino de Deus. Do pastor Haroldo, eu estou lembrando aqui do pastor Arlindo Barreto. E se alguém não conhece Arlindo Barreto, é porque é bem jovem, né? Aqueles que estão na idade de risco para a Covid vão lembrar de Arlindo Barreto, o Bozo Bozoca, Nariz e Pipoca, que veio ser membro em nossa igreja e aqui em Primavera foi ordenado também ao ministério pastoral, pastor Bozo ou Arlindo Barreto.
Tenho aqui também a lembrança do pastor Antônio Catardo, né, que não está numa igreja batista, mas foi aqui que ele se decidiu a Jesus Cristo e depois foi fazer o seu ministério e tem feito um grande ministério na igreja que ele mesmo organizou e certamente para a glória de Deus. Nós temos uma missionária Uda, filha do pastor Gessé Gomes. Pastor Gessé também foi membro em nossa igreja e depois ordenado ao ministério pastoral. Lembrando, depois da Uda, que é filha do pastor Gessé, estou lembrando da Cícera, que é missionária hoje lá em Moçambique e também esteve em nossa igreja por um tempo. Esteve conosco trabalhando, aprendendo e Deus a convocou para esse ministério e certamente ela tem servido de forma maravilhosa a obra de Deus. Estou lembrando aqui que certamente alguns outros nomes eu não vou poder citar. Não tenho lembrança e não fiz anotações, mas com certeza ainda temos outros irmãos em algum lugar desse país que passou pela primavera e tem servido o reino de Deus e para a glória de Deus. Eu lembrei aqui apenas para citar que a igreja organizou algumas igrejas. E essas igrejas, uma delas é a Igreja Batista em Águas Cristalinas, lá em Buri. Há muito tempo. Organizou já no meu tempo a Igreja Batista Transcultural, que hoje ela está estabelecida lá no Campo Belo e certamente tem um outro nome, mas daqui ela foi organizada e tem feito um grande trabalho ali no bairro onde ela está localizada. Também lembrei aqui da igreja de Vila Ema, aqui bem pertinho, um grupo de irmãos que a igreja deu apoio e organizou a igreja e eles continuam trabalhando, militando, fazendo aquilo que é possível fazer. E eu quero sempre repetir, para a glória de Deus. Quantas pessoas passaram pela primavera nesses 59 anos? Certamente qualquer número que queiramos colocar será um número incerto. Mas com certeza, centenas de pessoas passaram pela primavera, receberam a Jesus Cristo aqui na primavera, foram discipuladas e desceram as águas batismais. Centenas de pessoas. E tudo isto certamente sempre para a glória de Deus. A igreja abençoou centenas de pessoas. E continua fazendo isso ao longo do seu tempo, ainda nos dias de hoje, procurando abençoar. Um marco talvez interessante é lembrar que quando a igreja completou seus 40 anos, dentro do projeto de crescimento, de desenvolvimento rumo ao ano 2000, quando a igreja completa 40 anos, só naquele ano ela conseguiu batizar 50 pessoas, para a glória de Deus. Pessoas que foram impactadas, ouviram a palavra, tomaram a decisão, receberam Jesus como Salvador e se isso é real, tem um lugar garantido lá na mansão celestial. Mas eu não posso e nem devo me demorar tanto nessa palavra de colocação, de lembrança, né, das coisas que Deus tem feito através de nós, pela sua igreja, em primavera. Eu quero lembrar que realmente cada um de nós, não importa os que aqui estão, aliás, ainda hoje nós temos pessoas que ainda estavam aqui quando eu vim, continuam conosco e tem sido bênção na obra de Deus. Deus, a seu tempo e da sua forma, tem abençoado a nossa igreja. E certamente eu quero citar o Salmo 116, versículo 12, uma pergunta que o salmista faz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu? Certamente eu, em particular, tenho muito a agradecer a Deus. E creio que centenas de pessoas, pelo Brasil afora, também têm muito a agradecer a vida da Igreja Batista em Vila Primavera, nesses 59 anos, militando,
lutas, certamente muitas, mas vitórias muito mais. Tristezas, claro, mas muitas alegrias. E Deus tem sido maravilhoso para conosco, mesmo nesse tempo de pandemia, não é? Não perdemos nenhum membro, graças a Deus, para a Covid-19. Claro, ouvimos de familiares, de pessoas que estão enfermas, de pessoas passando por horas difíceis, mas a igreja tem sido abençoada. Os membros da igreja têm correspondido a seu tempo, da forma que podem, ao trabalho de Deus. Não paramos de fazer o culto, de realizar o culto a Deus na pandemia durante todo o ano passado. Claro, fomos nos adaptando, aprendendo a fazer e temos feito, e agora nesta segunda onda, nós estamos ainda realizando os cultos online. E tem sido bênção, porque de alguma forma nos envolvemos, oramos e pedimos a Deus a direção. E a palavra e aquilo que tem vindo e as músicas cantadas têm sido sempre inspiradoras para todos nós. Eu quero terminar esta palavra registrando hoje, 14 de abril de 2021, a data oficial do aniversário de nossa igreja, na certeza de que Deus tem a sua mão estendida sobre nós e nós, membros da igreja, vamos fazer todo o possível para caminharmos no foco de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e ainda ganhando muitas almas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão, membro da Igreja Batista em Vila Primavera, ou você que já foi membro, está em algum lugar e se esse vídeo lhe alcançar, reserve alguns minutos pelo menos para dizer: ó Deus, muito obrigado pela vida e a existência da Igreja Batista em Vila Primavera. Muito obrigado porque eu fui abençoado pela instrumentalidade desta igreja. E peço a Deus que ainda muitas outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela existência e pelo trabalho da Igreja Batista em Vila Primavera. Senhor, abençoa o seu pastor Enio, abençoa, Senhor, a liderança da igreja, abençoa, Senhor, os membros da igreja de tal forma que tão somente o teu nome seja exaltado. Quando a Igreja Batista em Vila Primavera completa os seus 59 anos, eu quero dizer parabéns, igreja, a todos os membros da igreja atual, mas a todos que por aqui já passaram. Parabéns, igreja, que Deus continue a abençoá-la. E eu quero, enquanto Deus permitir, ainda ser instrumento de bênção para essa igreja e para cada um que por aqui passar. Deus abençoe a todos. O meu abraço, um forte abraço, um abraço fraternal, com muita alegria, do pastor Enio.